Olá, meus amores, que o Senhor abençoe nosso dia cada vez mais, que nos proteja e que nos dê, uma semana também, uma semana abençoada, certo? Vamos dar início hoje à nossa aula no capítulo 5 de matemática, retas e ângulos. Vamos estudar qual o significado de retas e ângulos e como nós podemos perceber isso no nosso dia a dia. A prova em barras paralelas é uma das modalidades, ou das 6 modalidades masculinas, da ginástica olímpica masculina. Essa atividade inclui movimentos de impulso e voo, exigindo força e equilíbrio do atleta. O brasileiro Sérgio Sasaki ficou famoso ao executar um exercício inédito e jamais feito por alguém nessa prova em 2011. Ou seja, ele criou um tipo de manobra, um tipo de apresentação de exercício que ninguém tinha visto, E ficou conhecido, no qual foi batizado com o seu próprio nome, É um feito para a ginástica olímpica brasileira isso aí, certo? Então vamos conhecer um pouco sobre o que são paralelas. Se você quiser dar uma olhadazinha, uma pesquisada na ginástica olímpica e olhar as barras paralelas, você vai entender melhor quando a gente estiver dando nossa aula de matemática. Barras paralelas. Nessa foto a gente pode observar mais ou menos o que seria uma barra paralela, onde esse ginasta está fazendo, certo? Esse movimento, esse exercício, nessas duas barras aqui, ó, que são chamadas de barras paralelas. Por aí você já vai ter uma ideia, Reta, semi-reta e segmento de reta. Qual seria a diferença? Você já observou no seu dia a dia a presença de elementos que nos dão ideia de reta e de segmento de reta? Bom, abra o caderno que você costuma usar para escrever agora, que a gente sempre escrevia em sala de aula, e vamos observar as páginas dele. Existem umas linhas na qual nós escrevemos em cima dessas linhas para que nossa caligrafia fique reta, de maneira reta e até mesmo mais organizada. Observe essas linhas do caderno. Quando escrevemos em uma página do caderno, usamos essas linhas para orientar a nossa escrita, para deixar mais ela equilibrada, mais organizada, essas linhas que vocês estão vendo aí. Veja outros exemplos que nos dão uma ideia, certo, de retas e de segmentos de retas. Aqui, nessa mão, certo, que nós podemos observar aqui, tá? Nós temos um pedaço de fio dental inteiramente esticado, nos dá uma ideia de um segmento de reta, ou seja, é um traçado que vai de um ponto até outro, ou seja, vem dessa mão, certo, até essa, É da ideia desse traçado, do segmento de reta. Se nós observarmos esse trilho, algumas partes dos trilhos de uma ferrovia nos dão também ideia de reta, como nós podemos observar aqui, ó, retas, tanto paralelas como concorrentes. A gente vai estudar isso aí, vocês vão entender o que são retas paralelas e concorrentes, Mas aqui nós podemos observar as retas aqui, dessa forma, E aí também a dos trilhos no qual o metrô ou o trem, o transporte ferroviário vai passar em cima. Já aqui nós temos as faixas de uma rodovia, Você pode olhar aí que nos dão ideia também de retas, sentido contrário, claro, as duas, mas essas faixas aqui, ó, dá exemplo de quê? De reta, As linhas traçadas com auxílio de régua também nos darão uma ideia de segmento de reta, certo? Se eu for traçar uma linha em cima e outra embaixo, e que de maneira que elas fiquem retas, uma com a outra, ou paralelas. Observe a representação de uma reta que passa pelos dois pontos A e B. Essa reta eu chamo ela de reta R, tá? Tá aqui o R que representa ela. Aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Essa reta vai passar entre os dois pontos. Ela é um segmento de reta, em que vai passar pelo ponto A e pelo ponto B, ok? Para renomear ou para nomear essa reta, usamos uma letrinha minúscula, como aqui dá para observar, bem minúsculo aqui, a letra R.
Para nomear ou renomear essa reta, a gente usa uma letra minúscula do nosso alfabeto. Nesse caso, a letra R, como a gente observou e eu passei ali para vocês, né? Também podemos nomeá-la por reta AB ou simplesmente AB, certo? Se você observar, tem um traçozinho aqui em cima das letras maiúsculas AB, com um ponto no início e um ponto no final, né? É o segmento AB, nós chamamos, tá bom? Olha a explicação, tá? Quando representamos uma reta, desenhamos apenas uma parte dela. Contudo, devemos sempre imaginar que esta reta ela se prolonga infinitamente. Ou seja, uma reta ela não vai ter fim, a não ser que eu coloque um fim na reta. Aí ela vai se chamar segmento, tá bom? Mas vamos lá. Essa reta se prolonga infinitamente nos seus dois sentidos, tanto para frente como para trás. Ou seja, ela não tem começo e ela também não tem fim. Isso eu estou falando de reta. Agora vamos aqui prestar atenção, certo? Ó, agora observe a representação de um segmento de reta. Segmento de reta AB. Ou simplesmente coloca o A e o B e um tracinho em cima. Ou seja, segmento de reta AB é uma reta ou um segmento que vai de um ponto até outro. Pode ser AB, pode ser AC, dependendo para onde ela faça a sua reta, certo? Mas é uma ideia de que tem início e vai ter fim. Ou seja, ela começa no A e termina onde? No B. Aqui nós chamamos de segmento de reta, tá? Nesse caso aqui, segmento de reta AB. E eu represento como? Colocando um A e B maiúsculo e um traço em cima. Como eu havia explicado para vocês, um segmento de reta tem começo e fim e também pode ser medido. O segmento de reta AB, esse que nós estamos vendo aqui, que acabamos de até medir ele e explicar, certo? Ele tem 3 centímetros de comprimento. Inicia essa medida da seguinte maneira: AB é igual a 3 centímetros. Assim nós vamos indicar a medida desse segmento de reta, que é o segmento que vai do ponto A até o ponto B. Além da reta e do segmento de reta, nós também temos as semi-retas, que nós vamos estudar agora. Segmento de reta, semi-reta e reta. Já vimos que reta, só revisando para vocês, ela não tem começo e ela não tem fim, tá? Segmento de reta, né? Ele tem começo e ele tem fim. E a semi-reta? A semi-reta também é diferente. A semi-reta, além da reta e do segmento de reta, temos a semi-reta. Semi-reta AB ou simplesmente AB. Observe aqui esse detalhe, tá, gente? É muito importante. Olha só. Semi-reta AB ou simplesmente AB. Estão vendo um detalhe que está em cima da letra aí? O segmento ele se prolonga. Olha bem, tem uma setazinha aqui no final dele, dizendo que ele tem continuidade. Da mesma forma a gente pode observar aqui, ó. Nós temos aqui o A e o B, e ela não para no B, ela continua, certo? Ou seja, ela tem início, mas ela não teve um fim. Isso nós chamamos de semi-reta. Vamos ver a definição. Uma semi-reta tem origem, ou seja, ela tem começo em um ponto e se prolonga infinitamente em um único sentido, ou seja, ela tem início, mas ela não tem fim, como nós podemos observar nesse esquema aqui abaixo, na semi-reta R. Ela tem início no ponto A, passa pelo ponto B e segue, ó. Ela não tem fim, por isso que é chamado de semi-reta. Revisando novamente para vocês, reta não tem início nem tem fim. Semi-reta, nós estamos vendo agora, né? Aí a semi-reta ela vai ter início, mas ela não vai ter fim. E o segmento de reta, que nós estamos vendo aqui, ele tem início e ele também tem fim. Essa é a diferença entre as três, tá bom? Retas paralelas e retas concorrentes. Lembrando a vocês novamente, a gente está falando de retas, né? Então retas são aquelas linhas que fazem parte do nosso dia a dia. Quando a gente fala de linha, a gente pode ver esses traçados em portões, podemos ver esse traçado em portas, em azulejos, em pistas, no quadro, no caderno, e em diversas formas a gente pode ver esses traçados dessas retas, tá?
Mas a gente vai ter que entender agora o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes, tá bom? Nas páginas de abertura deste capítulo, vimos que barras paralelas é o nome de um aparelho utilizado na ginástica artística masculina. Nesse aparelho, as duas barras principais não possuem pontos em comum, ou seja, elas não se cruzam em nenhum lugar, pois permanecem sempre com a mesma distância uma da outra. Essas barras nos dão início, aliás, ideia de retas paralelas. Então, o que são retas paralelas? As barras, como vocês podem ver, são essas aqui, ó, da ginástica, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Elas são paralelas por quê? Porque tem uma em cima e uma embaixo, ou seja, barras paralelas são aquelas barras que seguem em mesma direção sem se cruzarem. Aqui também podemos ter exemplo de barras paralelas, né? Ó, porque não se cruzam. Embaixo também temos barras paralelas. Aqui a gente pode ter vários exemplos de barras paralelas aí, né? O que mais podemos citar aqui de exemplo de barras paralelas? Ou seja, de retas paralelas, né? Corrigindo, né? Podemos ver as linhas do nosso caderno, como eu disse para vocês, tá? As linhas do nosso caderno, elas dão ideia de retas paralelas. Se sua casa não for forrada, for de telhado, esse telhado ele vai estar em cima de linhas, ele vai estar em cima de caibros e de ripas, né, que são as madeiras que fazem o telhado, que sustentam o telhado. Se vocês observarem, os caibros, eles ficam em linhas paralelas. As ripas também ficam em linhas paralelas, ou seja, elas não se cruzam, elas seguem retas em uma direção. Tanto os caibros, quanto as linhas, quanto as ripas. Você pode observar isso olhando para o seu telhado. E aí você vai descobrir no seu telhado o que são ripas, o que são caibros e o que são linhas. As faixas, né, as faixas brancas que ficam nas BRs, em algumas avenidas, separando, né, uma mão da outra, elas também são exemplos de linhas, né, de retas paralelas, pois elas não se cruzam. A gente também pode observar essa parte aí também. Você também pode observar os fios de alta tensão de energia. Você pode ver que eles não se cruzam, eles caminham paralelamente. O que é caminhar paralelamente? Um do lado do outro em linha reta, certo? Então eles também são exemplo de retas paralelas. Voltando para o aparelho do lado, né? Nesse aparelho as duas barras principais não possuem ponto em comum, ou seja, elas não se cruzam, pois permanecem sempre à mesma distância uma da outra. Essas barras nos dão ideia de retas paralelas. Paralelas porque estão uma do lado da outra. Veja a representação de duas retas paralelas entre si. Nós temos aí a reta T e a reta V. D seria a distância entre elas, né? Vocês estão observando aí. A reta T e depois a reta V. Elas são paralelas entre si, tá, gente? As retas T e V são paralelas entre si. Elas não se cruzam, ou seja, não têm pontos em comum e permanecem sempre na mesma distância D, uma da outra. Pois se esse ponto eles forem diminuindo, essa distância for diminuindo, em algum ponto elas vão se cruzar, né? Quando duas retas possuem um único ponto em comum, dizemos que essas retas são concorrentes entre si, ou seja, elas se cruzam. Vamos observar a representação de duas retas concorrentes entre si aqui embaixo. Ó. Se você observar, aqui eu tenho a reta R e a reta S. Essas duas retas, pessoal, elas estão se cruzando aonde? Elas estão se cruzando no ponto A, aqui, ó. Elas se cruzam. Se cruzam, elas não são retas paralelas. Elas vão ser retas concorrentes. Aqui a definição, tá? Ó. As retas R e S são concorrentes entre si, pois elas se cruzam em um único ponto A em comum entre elas. Esse que eu acabei de mostrar para você aqui, onde há o cruzamento das duas retas, certo? Esse ponto é o ponto A. Então elas são concorrentes. Ou seja, retas concorrentes são as retas que se cruzam. Retas paralelas são as retas que mantêm uma distância contínua entre elas. Uma em cima e outra embaixo, seguindo a mesma direção. O trânsito é meu, é seu.
é nosso também. No trânsito, há ruas que se cruzam, ou seja, podem ser consideradas concorrentes entre si. E também há ruas que são paralelas entre si, né? Eu não sei se vocês já observaram, mas às vezes as pessoas quando vão pegar algum endereço, e tem gente que entende sobre paralelos e concorrentes, né? E aí pega e diz, a rua fulano de tal, ela fica paralela à rua Cicrano. Ou seja, vamos supor ali no colégio, né? O colégio fica na rua Frei Henrique. A rua paralela a Frei Henrique, nós temos a Avenida Frei Cirilo, que é paralelo, certo? Nós temos também a Pero Vaz, na outra rua, que também é paralela. Paralela quer dizer que são ruas que seguem em mesmo sentido. Concorrentes são ruas que se cruzam, ok? Nas ruas e nos cruzamentos de qualquer cidade acontecem muitas situações de risco. Como o motorista que não usa a seta ao virar, à esquerda ou uma esquina, ou à esquerda ou à direita, um pedestre que atravessam, né, a rua fora da faixa, e às vezes atravessa na faixa, mas os motoristas não respeitam, né, infelizmente. Para que o trânsito flua com mais segurança, as leis que regem devem ser seguidas por todos e não apenas por um grupo de pessoas. Infelizmente, a gente falta muita educação no povo brasileiro, é por isso que a gente fala, né? Uma educação que vem de casa, que vem da escola. Essa educação ela transforma, deixa pessoas mais sensíveis às leis, obediente, né, a cumprir todo aquele trajeto, toda aquela coisa, porque infelizmente nós temos pessoas imprudentes e mal educadas no trânsito. É por isso que acontece muito acidentes. Falta a educação, falta a gentileza. Vamos observar todo esse trânsito aqui nessa cidade que nós podemos ver aqui, tá? Ó. É importante que as certas ocasiões olhar, né, nos olhos do motorista para ter certeza que ele vai realmente esperá-lo atravessar. Como eu disse, mas isso aí já era para ser uma obrigação, né? Quando começaram a colocar faixas de pedestre aqui pela Messejana, e as pessoas, até hoje algumas obedecem e outras não, mas o pedestre ele tem medo de passar na faixa de pedestre. Ele tem medo por quê? Muitos motoristas, pessoal, não respeitam isso. Muitos motoristas não respeitam a faixa, e quando o coitado do pedestre vai, né, ele acaba muitas vezes sendo atropelado ou sendo xingado, aquela coisa toda. E às vezes quando tem carros que o motorista é educado que vai parar, o outro que vem atrás distraído, né, muito distraído, e acaba batendo, havendo uma colisão, né, ainda o cara ainda quer ter razão, bateu atrás ainda quer ter razão porque o outro parou na faixa de pedestre, né? É uma coisa complicada o trânsito aqui no Brasil. Ao parar em frente à faixa sem semáforo, ligue o pisca-alerta do carro para indicar que vai aguardar a travessia do pedestre. Isso aí é indicando aqui para o carro, ó. Porque vem carro atrás, meu amigo, e ele não quer saber não. Nem observa o trânsito, não presta atenção, e aí acaba colidindo aquela questão que eu falei para vocês, né? Crianças devem sentar-se no banco de trás e utilizar cinto de segurança, tá bom? É outro questionamento também que era para ter nas nossas leis de trânsito. Tem, né? E muitos donos, muitos pais não se atentam para isso. Quando possível, utilize a ciclovia sempre na direção do fluxo, para que você não vá utilizar em direção contrária, também para não colidir com outra bicicleta, né? Utilize também capacete. Capacete às vezes não é só para motoqueiro. Ciclista também deve utilizar, viu, gente? Aí vai a dica, tá? Use sempre luz branca na frente e vermelha atrás, na traseira da bicicleta, para sinalizar, principalmente à noite. De dia nem tanto, mas à noite é muito bom que os ciclistas utilizem essas luzes para indicar que ali está movimentando um veículo, tá? Enfim, respeite o sinal vermelho, certo? Não atravesse, não faça nada, ou então não corte a faixa, não queime a faixa de pedestre, respeite o sinal vermelho. Quando a gente fala respeitar o sinal vermelho, tanto serve para o carro, motorista, quanto também para o pedestre, tá bom? Procure sempre atravessar as ruas na faixa de segurança e respeite o sinal de pedestre, quando houver. Quando não houver, o motorista é para ter a gentileza de parar para que você passe.
Caso isso não aconteça, não arrisque, tá? Aqui nessa figura de simulação de trânsito, a gente pode observar aqui várias faixas, né, de sentidos paralelos e faixas também de sentidos concorrentes, né? Como nós estamos vendo aqui a pista. A pista ela tem um cruzamento entre si, então ela seria uma reta concorrente. E aqui as faixas de pedestres, elas podem ser o quê? Paralelas, né? Onde a garota está passeando com o cachorro, né? Onde os carros estão seguindo em frente, tudo isso aí, certo? Só relembrando para vocês a nossa aulinha de hoje, tá? A gente falou sobre retas, segmentos de retas, semi-retas e etc. Retas, ela não tem início e nem tem fim. Segmento de reta é de um ponto até outro, ou seja, ele tem início e tem fim. Semi-reta, ela vai ter início e não vai ter fim. Depois nós vimos retas paralelas e retas concorrentes. Retas paralelas são aquelas que seguem em mesma direção, mantendo o seu fluxo normal em mesma direção com a mesma distância. Pois se essa distância vai diminuindo, essas retas lá na frente elas vão se cruzar e já não se tornam mais paralelas, e sim concorrentes. Mas vamos lá, retas paralelas são essas. E as concorrentes? As concorrentes são retas que se cruzam em um ponto em comum, onde há um cruzamento de uma com a outra. Nós chamamos de retas concorrentes, ok? Então, vamos lá, dica, vamos revisar, ler, estudar, assistir o vídeo e mãos a obras na aprendizagem.